Toda noite, o seu cérebro desliga o mundo lá fora e constrói uma realidade inteira do zero. Pessoas, lugares, sensações que parecem reais. E na maioria das vezes, você acorda sem lembrar de quase nada. Para você ter ideia, são cerca de 6 anos da sua vida sonhando e a ciência ainda não entende por completo o que o seu cérebro faz enquanto você sonha. Mas calma, que a boa notícia é que temos respostas para muita coisa. Bora com a gente acompanhar tudo isso. Você fecha os olhos, apaga, mas o que acontece no seu cérebro nas horas seguintes está longe de ser um apagão. E quem percebeu isso primeiro foi um cientista em 1953. O americano Eugene Aserinsky observava o próprio filho dormindo ligado a um aparelho que media a atividade elétrica do cérebro. Lá pelas tantas, no meio da madrugada, os olhos do menino começaram a se mexer rápido por baixo das pálpebras fechadas e o aparelho disparou, registrando uma atividade cerebral intensa, como se ele estivesse acordado. Mas ele continuava dormindo. A Serinsky tinha acabado de flagrar uma fase do sono que ninguém entendia até então, o sono REM. E foi o pontapé para tudo o que a gente sabe hoje. Porque o sono não é um estado só, ele se divide em fases que se revezam a noite inteira, em ciclos de mais ou menos 90 minutos. E duas dessas fases não poderiam ser mais diferentes uma da outra. Na maior parte do tempo, o cérebro fica no chamado sono NREM, movimento ocular não rápido. É o sono mais calmo e profundo. Os nossos sinais vitais caem, os músculos relaxam e as ondas cerebrais ficam cada vez mais lentas. O corpo baixa o ritmo, o cérebro também. Mas ao fim de cada ciclo, esse silêncio se rompe. O cérebro entra na fase REM, movimento rápido dos olhos. O exato oposto do estado anterior. E aqui tudo muda. O tálamo, uma estrutura no centro do seu cérebro que funciona como uma central que distribui os sinais dos sentidos, acorda e começa a mandar sinais para o córtex, a camada externa do cérebro, onde a informação vira experiência consciente, imagens, sons, sensações. O córtex visual processa tudo isso como se viesse do mundo real. E no centro emocional do cérebro, a amígdala fica muito ativa, às vezes mais do que quando você está acordado. Tudo isso por conta do sono REM. Enquanto a amígdala acende, uma outra parte do córtex vai na direção oposta, o córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento, pela lógica, pelo senso de realidade. Ele fica bem menos ativo. É por isso que você aceita sem questionar que está voando sobre uma cidade que não existe. No REM, o seu filtro racional está desligado. O cérebro produz experiências, não as avalia. E repara só, o cérebro fica ativo como se estivesse acordado e cria uma realidade inteira, mesmo sem receber nada do mundo lá fora. Sozinho, isso já pediria uma explicação. E adivinha só, a ciência tem mais de uma. A primeira delas é também a mais bem sustentada e tem a ver com uma coisa que você faz todo dia: aprender. A ideia é que o sono existe, em parte, para fixar o que você aprendeu enquanto estava acordado, não como um pendrive que salva arquivos, mas como um editor que revisa, compara e decide o que fica. E esse trabalho começa lá naquela fase calma, o NREM profundo. O seu hipocampo, a estrutura que forma as memórias de curto prazo, dispara rajadas curtas e intensas de atividade elétrica, pulsos que repassam os acontecimentos do dia para o córtex, levando o que você viveu para o armazenamento de longo prazo. Os pesquisadores chamam isso de replay neural. De madrugada, o cérebro repete o que você aprendeu de dia. Mas não basta repetir, também é preciso esquecer o que não importa. E aqui entra a outra parte curiosa. Durante o sono, as suas sinapses, as conexões entre os neurônios, passam por uma redução calibrada de força, um processo que os cientistas chamam de downscaling. A ideia, mostrada em estudos publicados na revista Science,
é que isso funciona como uma faxina. As conexões mais fracas se desfazem e as que realmente você usou no dia ficam mais nítidas. E dá para enxergar isso até o nível das moléculas. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins identificaram uma proteína chamada Homer 1A, que entra em ação nas sinapses durante o sono e funciona como um regulador dessa faxina. Vale a ressalva. O estudo foi feito em camundongos e levar isso direto para os humanos exige cautela. Quem resume bem essa função é Matthew Walker, neurocientista da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e autor do livro Por que Nós Dormimos. Para ele, o sono não é só o preço que a gente paga por ficar acordado. É o estado em que o cérebro faz parte do seu trabalho mais importante. E não é só ele. Aqui no Brasil, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisa essa relação há décadas. Para Ribeiro, o sonho é parte ativa de tudo isso. Não é um subproduto do sono, é função. Guardar a memória é uma coisa, mas e a carga emocional que vem junto com ela? Durante o sono REM, o seu cérebro revisita memórias carregadas, situações difíceis, conflitos, medos, em um ambiente químico bem específico. A noradrenalina, a substância ligada ao estresse, fica baixa, ou seja, a amígdala processa a emoção, mas sem o hormônio do estresse junto. É como rever um momento ruim com a ansiedade no volume baixo. E é por isso que ela é peça-chave aqui. É a amígdala que dá a carga emocional ao sonho. Quando ela dispara forte demais durante o REM, o sonho ganha aquele tom de ameaça e aí é que mora o pesadelo. É o que alguns pesquisadores chamam de dormir para lembrar, dormir para esquecer. Você dorme para lembrar o que aconteceu, mas esquecer a dor que aquilo carregava. Com o tempo, uma memória que era insuportável vira só difícil, depois vira só lembrança. E faz todo sentido que o sistema falhe quando isso não funciona. É o caso do transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Nele, o sono REM parece não dar conta dessa tarefa. As memórias traumáticas voltam no sonho com a mesma força do momento original, como se o amortecimento não acontecesse. Pesquisas publicadas no Journal of Neuroscience ligam alterações no circuito do REM a sintomas centrais do TEPT, o que abriu caminho para tratamentos que agem direto na química do sono. E os pesadelos? Eles pegam quase todo mundo. Praticamente toda pessoa tem pelo menos um pesadelo em algum momento da vida. E a explicação mais aceita é bem prática. O pesadelo é um ensaio. O seu cérebro simula situações de ameaça, uma perseguição, uma queda, uma perda, para treinar o sistema de medo em segurança, sem as consequências do mundo real. Parece não fazer sentido, mas é proteção. Agora existe um limite. A diferença entre o pesadelo que cumpre essa função e o pesadelo que é sintoma é clínica. Quando os sonhos ruins ficam frequentes e começam a atrapalhar a sua vida, o caminho é procurar um profissional da área de saúde mental. Se o sonho tem função fixar memória, processar emoção, então por que é que a maioria da gente acorda sem lembrar de quase nada? A resposta mais direta é química. Os sistemas que fixam memória dependem de mensageiros químicos que os neurônios usam para conversar entre si, os neurotransmissores. E durante o sono REM, 2 deles ficam desregulados em relação ao estado de vigília. Um é a acetilcolina, que mantém o cérebro ligado e ativo durante o sonho. O outro é a noradrenalina, aquela mesma substância do estresse que a gente viu lá atrás, que no REM despenca. E é justamente essa noradrenalina em baixa que tira do cérebro a cola necessária para gravar a memória do sonho. Sem ela na hora certa, o sonho simplesmente não gruda e se desfaz em minutos. Mas tem uma hipótese mais ousada sobre o que o sonho realmente é, e ela parte de uma pergunta simples. Se o córtex visual produz imagens sem receber nada dos sentidos, de onde vêm os sinais que ele está processando?
Em 1977, nos Estados Unidos, os psiquiatras e neurocientistas J. Allen Hobson e Robert McCarley, da Harvard Medical School, propuseram a teoria da ativação síntese. A resposta deles: os sinais vêm do próprio tronco cerebral, mais precisamente da ponte, uma estrutura que dispara atividade elétrica aleatória durante o REM. Esses sinais sobem até o tálamo e dali para o córtex. E o córtex, que não consegue lidar com ruído sem sentido, faz o que ele sempre faz: ele narra, constrói uma história em cima da eletricidade. Por essa visão, o sonho não começa com um tema nem com um propósito, começa com ruído. A narrativa é o esforço do seu cérebro para transformar esse ruído em algo reconhecível: pessoas, lugares, sequências. Às vezes dá certo, às vezes sai aquela cena sem pé nem cabeça que marca tantos sonhos. É uma hipótese influente, mas não é consenso fechado. Outros pesquisadores acham que o conteúdo dos sonhos é seletivo demais para ser só uma narrativa sobre ruído. Memórias específicas, preocupações e emoções do dia aparecem com uma frequência alta demais para ser coincidência. O debate segue aberto, mas as duas visões concordam com um ponto, e esse ponto é interessante: o esquecimento. Aqui provavelmente não é uma falha, é projeto. Um cérebro que acordasse lembrando de cada sonho com perfeição teria dificuldade de separar o que você viveu de verdade do que só imaginou. Então guarda essa: você sonha toda noite, lembra de uma fração mínima, e talvez seja exatamente isso que precisa acontecer. E já que a gente está falando tanto de sono, ó só a dica para você. Se você é daquelas pessoas que precisa de escuridão total para dormir, ou que acorda com qualquer fiozinho de luz, uma máscara de dormir resolve, viu? O canal Top 10 separou uma bem confortável para vocês. O link na descrição. Garante a sua. Agora, bora voltar pro vídeo. Mas existe uma exceção ao esquecimento e é justamente ela que abriu uma das janelas mais incríveis para a ciência estudar o sonho por dentro. É o sonho lúcido, aquele estado em que a pessoa percebe que está sonhando e mesmo assim continua dormindo. Ela está consciente dentro do próprio sonho. E isso criou um problema curioso para os cientistas. Como confirmar que a pessoa está mesmo lúcida se ela está dormindo e não pode falar? Foi aí que entrou Stephen LaBerge, da Universidade Stanford, lá nos anos 80. Ele sacou uma brecha genial do nosso corpo. Durante o sono REM, o cérebro paralisa quase todos os músculos do seu corpo. Você fica praticamente travado na cama, sem conseguir se mexer. Mas tem uma parte que escapa dessa trava e continua se movimentando: os olhos. Então LaBerge montou o seguinte: antes de dormir, o voluntário combinava um código. Por exemplo, mover os olhos para a esquerda e para a direita 2 vezes seguidas. Se ele ficasse lúcido durante o sonho, deveria fazer esse movimento. E foi o que aconteceu. Dentro do laboratório, com o voluntário dormindo, os aparelhos registraram exatamente aquele movimento de olhos combinado. Era a primeira mensagem enviada de dentro de um sonho para o mundo de fora. A prova de que dava para estar consciente e sonhando ao mesmo tempo. Décadas depois, a neurocientista Ursula Voss, da Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha, foi entender o que acontece no cérebro nesse estado. E a descoberta dela conversa direto com uma coisa que a gente viu lá no começo. Lembra do córtex pré-frontal, a área da razão e do senso crítico que fica desligada durante o sonho comum? Pois é exatamente ela que volta a se acender no sonho lúcido. É como se o seu filtro racional religasse no meio do sonho, o bastante para você perceber que está sonhando, mas sem te acordar e desmanchar tudo. Um estado híbrido que fica no meio do caminho, nem o sonho comum do REM, em que você não tem nenhum controle, nem totalmente acordado. É o REM com um pedaço da consciência de volta. Mas aí vem a pergunta mais ousada de todas. Já sabemos detectar que alguém está sonhando, mas será que um dia vamos conseguir enxergar o que a pessoa está sonhando?
É bem nessa fronteira que a ciência está esbarrando agora. E a maneira que um grupo de pesquisadores japoneses encontrou para atacar esse problema foi muito engenhosa. Eles dividiram o desafio em duas etapas. Primeiro, a etapa do dicionário. Os voluntários estavam acordados numa máquina de ressonância magnética funcional. Esse aparelho funciona assim: quando uma região do cérebro está trabalhando, ela puxa mais sangue e oxigênio para ali. E a máquina detecta justamente esse fluxo de sangue, revelando em tempo real quais áreas estão acesas. Com isso em mãos, os cientistas começaram a mostrar imagens aos voluntários: um rosto, um carro, uma casa, uma paisagem, e foram anotando o padrão exato que o cérebro acendia para cada tipo de imagem. No fim, tinham uma espécie de tabela de tradução. Esse desenho de atividade aqui significa rosto, aquele ali significa lugar. Aí veio a segunda etapa. Eles deixavam a pessoa começar a dormir ali mesmo, dentro da máquina, e iam acordando ela bem no comecinho do sono, perguntando o que ela estava vendo na cabeça naquele instante. Ao mesmo tempo, comparavam a atividade cerebral daquele momento com o dicionário que tinham montado com a pessoa acordada. E o resultado? Os algoritmos conseguiram acertar, acima do acaso, a categoria geral do que a pessoa estava vendo, se era uma pessoa, um objeto ou um lugar. Acima do acaso, repara que isso não é ler o sonho, é conseguir chutar com mais precisão que a sorte se a pessoa estava vendo um rosto ou uma paisagem. É um feito científico de verdade, mas que mostra com uma honestidade enorme o tamanho do passo que a gente deu e o tanto que ainda falta. É exatamente aí que está o recado deste vídeo. A distância entre acertar a categoria acima do acaso e ver o filme que passou na sua cabeça é gigantesca. E é essa distância que mede hoje o estado real da ciência dos sonhos. A gente já entende o suficiente para saber que dormir e sonhar são processos profundos e cheios de função, mas ainda não chegou nem perto de decifrar o conteúdo do que você sonha. E é isso que torna o sonho um dos maiores mistérios que a gente carrega. Ele acontece com você toda noite dentro da sua cabeça e, mesmo assim, a ciência ainda está aprendendo a decifrar. Você entra num elevador, as luzes piscam e, de repente, parte da sua memória é desligada. Essa é a premissa de Ruptura, uma série que mostra funcionários com duas vidas separadas, uma dentro da empresa, outra fora dela, e nenhuma das duas conversa entre si. Parece ficção científica extrema, mas há 80 anos a medicina já testava algo muito parecido. Não em lembranças, mas no próprio cérebro. Cirurgiões literalmente cortavam a conexão entre os dois hemisférios. E o resultado desses cortes revelou algo que ainda hoje intriga neurocientistas. Será que podem existir duas mentes dentro do mesmo corpo? E se seu cérebro fosse dividido ao meio, você continuaria sendo você? A pergunta pode parecer absurda, porque na prática a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ninguém sobreviveria a algo desse porte. Mas o mais surpreendente é que isso já aconteceu. Pacientes reais, vivos, passaram por cirurgias que cortaram ao meio o órgão mais complexo do corpo humano. E o que esses casos revelaram pode mudar tudo o que pensamos sobre identidade, linguagem e até sobre o que é ter uma consciência. Um corte que mudou a medicina. Para entender o que realmente acontece, precisamos olhar primeiro para a ponte que mantém o cérebro unido. Logo abaixo da superfície do cérebro existe uma estrutura chamada corpo caloso, um feixe com mais de 200 milhões de fibras nervosas que conectam os dois hemisférios cerebrais,
o lado esquerdo e o direito. E é graças a ele que as duas metades do nosso cérebro conseguem trabalhar em conjunto, trocando informações o tempo todo. Mas e se essa ponte fosse cortada? Foi exatamente isso que começou a acontecer a partir da década de 1940, com pacientes que sofriam de epilepsia severa. Em casos extremos, uma cirurgia chamada calosotomia passou a ser usada como último recurso. A ideia era simples, pelo menos na teoria. Se as crises se espalhavam de um lado do cérebro para o outro, interromper essa conexão poderia reduzir os episódios. E funcionou. Em muitos casos, os pacientes deixaram de ter as crises tônico-clônicas generalizadas, aquelas que envolvem convulsões violentas e perda de consciência. Mas os efeitos colaterais da cirurgia acabaram se tornando ainda mais fascinantes do que o seu objetivo inicial. E foi justamente nesses efeitos colaterais que a ciência enxergou uma janela inigualável para dentro da consciência. Duas mentes no mesmo corpo. Foi a partir dessas cirurgias que surgiu um campo de estudo inusitado e profundamente revelador, o dos pacientes com cérebro dividido, ou split brain. Essas pessoas continuavam vivas, conscientes e funcionais, mas em alguns testes pareciam agir como se tivessem duas mentes separadas dentro do mesmo corpo. O neurologista Roger Sperry e seu colega Michael Gazzaniga foram os responsáveis pelos experimentos mais famosos com esses pacientes. Eles mostravam imagens ou palavras para apenas um dos hemisférios do cérebro. Por exemplo, algo mostrado do lado esquerdo do campo de visão, que é processado pelo hemisfério direito. O resultado era surpreendente. O paciente conseguia reconhecer o objeto, desenhá-lo ou até pegá-lo com a mão esquerda, mas não conseguia dizer o que era. Isso acontece porque a linguagem, na maioria das pessoas, está localizada no hemisfério esquerdo e, naquele momento, ela não tinha acesso à informação. Era como se uma parte da mente soubesse o que estava acontecendo, mas não conseguisse contar a outra parte. Esse tipo de teste revelou algo fundamental. O nosso cérebro pode perceber, interpretar e até agir sem que tudo isso precise passar pela linguagem ou pela consciência, como a gente conhece. Mas esses resultados de laboratório eram só metade da história. A experiência mostrou que a consciência não é algo localizado em um ponto fixo do cérebro. Ela é construída a partir da integração de múltiplos sistemas. E quando essa integração falha, surgem pistas sobre como ela realmente funciona. Agora, o que acontece no dia a dia das pessoas que se submetem a esse experimento? Conflitos e narrativas do cérebro dividido. Ainda que os testes laboratoriais revelem comportamentos curiosos, a maioria dos pacientes com cérebro dividido relata viver uma vida relativamente normal. Eles continuam com uma experiência unificada de si mesmos, não sentem que têm duas consciências ou duas personalidades, mas isso não significa que a divisão não deixe marcas. Em algumas situações, especialmente logo após a cirurgia, os hemisférios pareciam competir. Há relatos, por exemplo, de uma mão abotoar a camisa enquanto a outra tentava desabotoar, ou de um paciente tentando pegar um objeto com uma mão e a outra interferindo. Esse tipo de conflito ficou conhecido como síndrome de desconexão interhemisférica. Ela mostra que quando os hemisférios não se comunicam, podem surgir pequenas divergências entre percepção e ação, como se cada lado do cérebro tivesse uma forma própria de interpretar e responder ao mundo. Outra descoberta fascinante dessas experiências é a respeito do papel do hemisfério esquerdo do cérebro. Ele, na verdade, funciona como um intérprete. Gazzaniga percebeu que, mesmo quando o hemisfério esquerdo não tinha acesso à informação completa, ele tentava criar uma explicação coerente para o comportamento do paciente, mesmo que fosse uma explicação inventada. É como se o cérebro preferisse contar uma história mal contada do que admitir que não sabe. Esse mecanismo ajuda a entender por que a gente nem sempre percebe nossas próprias contradições internas. Também explica
Como conseguimos justificar ações das quais nem sempre temos consciência total? Em outras palavras, nosso senso de identidade pode ser, em parte, uma narrativa construída em tempo real. E é aqui que a discussão sobre consciência ganha um novo nível: a cola invisível do eu. Se a consciência depende da integração entre áreas distintas do cérebro, e se ela pode ser fragmentada ou reconstruída, será que existe de fato um eu fixo e imutável? Ou será que aquilo que chamamos de eu é só o resultado de conexões em funcionamento? Essa pergunta não está apenas nos laboratórios de neurociência. Ela também ganhou forma na ficção, como na série Ruptura, que falamos inicialmente. Os funcionários de uma grande corporação se submetem a um procedimento cirúrgico que separa suas memórias em duas partes totalmente independentes. Uma delas vive apenas dentro do ambiente de trabalho e a outra vive apenas fora dele. O resultado? O eu que trabalha não sabe nada sobre a vida pessoal. E o eu que vive fora do escritório não tem a menor ideia do que faz durante o expediente. Cada versão tem suas próprias experiências, desejos, angústias, e nenhum dos dois tem controle total sobre a própria existência. A série usa ambiente corporativo como cenário para explorar um dilema profundo. Até que ponto somos definidos pelo nosso contexto e pelas informações a que temos acesso? Se duas versões de uma mesma pessoa vivem vidas distintas com memórias isoladas, elas ainda são a mesma pessoa? A analogia com os cérebros divididos é inevitável. Assim como nos experimentos com pacientes submetidos à calosotomia, em Ruptura, cada lado da mente passa a operar com uma espécie de autonomia sem conseguir trocar informações com o outro. E, no fundo, a pergunta que fica é a mesma: o que sustenta a nossa identidade quando partes essenciais de nós deixam de se comunicar? A ficção pode até exagerar os dilemas, mas pacientes reais enfrentam desafios igualmente profundos e, às vezes, ainda mais angustiantes. Um desses casos foi o de um adolescente brasileiro que convivia com crises epiléticas desde o primeiro ano de vida. Mesmo após anos de tratamento com diferentes combinações de medicamentos, as crises generalizadas continuavam semanais, violentas e incontroláveis, a ponto de ocorrerem durante o sono, provocando risco real de morte. O medo era tanto que o próprio paciente passou a relutar em dormir. Diante do fracasso dos tratamentos mais tradicionais, os médicos optaram pela calosotomia. A primeira tentativa parcial reduziu as crises por um tempo, mas foi só após uma segunda cirurgia, dessa vez com a secção total do corpo caloso, que o jovem finalmente teve controle completo das convulsões. Apesar da magnitude da operação, ele manteve suas capacidades cognitivas preservadas, seguia consciente e funcional, mesmo com os dois hemisférios cerebrais desconectados. Esse caso reforça algo que a ciência ainda tenta entender por completo: como é possível cortar fisicamente a conexão entre os hemisférios do cérebro e ainda assim preservar a sensação de continuidade, de um eu unificado. Até hoje, os casos de cérebro dividido continuam a ser a referência para quem estuda a consciência. Isso porque eles oferecem uma oportunidade única: observar o que acontece quando a integração entre as partes do cérebro é literalmente cortada. Em condições normais, essa integração acontece o tempo todo e é tão perfeita que sequer notamos. Pensamentos, percepções, lembranças e movimentos se fundem de forma aparentemente automática, mas quando essa ponte é rompida, surgem lacunas reveladoras. Os testes com esses pacientes mostraram que é possível existir percepção sem linguagem, ação sem intenção consciente e até memória sem acesso verbal. Em outras palavras, nem tudo o que vivenciamos chega a ser contado para nós mesmos. Isso sugere que a consciência, longe de ser um centro de comando, funciona mais como um fluxo, um processo emergente que depende da troca constante de informações entre diferentes partes do cérebro.
Mesmo com essa divisão física, os pacientes relatam se sentir como uma só pessoa. Isso levanta outra questão essencial. O que mais, além do cérebro, ajuda a manter o senso de unidade? O que sustenta a nossa identidade quando partes essenciais de nós deixam de se comunicar? Além do cérebro, o corpo como cola do eu. Um dos candidatos mais fortes é o próprio corpo. Estudos indicam que a integração entre corpo e cérebro desempenha um papel vital na construção do eu. A forma como sentimos dor, fome, batimentos cardíacos ou tensão muscular influencia diretamente nossas emoções, decisões e senso de identidade. A neurocientista Christina Kearns, por exemplo, defende que nossa percepção do eu está intimamente ligada ao que ela chama de interocepção, a capacidade de sentir o estado interno do corpo. Mesmo quando o cérebro passa por reconfigurações, como no caso de pessoas cegas que desenvolvem sentidos aguçados em outras modalidades, essa percepção interna permanece como um ponto de ancoragem. Kearns explica que, além da visão, audição ou tato, existe um tipo de sensação mais sutil, quase invisível, mas essencial: a capacidade de sentir o próprio corpo por dentro. Ou seja, não basta que o cérebro esteja funcionando bem, é a forma como o corpo inteiro se percebe, se regula e se reconhece em tempo real que sustenta a experiência contínua de ser alguém. A interocepção funciona como um ponto de ancoragem constante, mantendo a unidade do eu, mesmo quando partes do cérebro são desconectadas ou passam a cumprir outras funções. Essa visão ajuda a esclarecer por que a consciência não depende apenas da atividade cerebral isolada. Ela surge da integração contínua entre múltiplos sistemas perceptivos, motores, emocionais e corporais. É esse funcionamento conjunto que permite uma experiência coesa de identidade, mesmo diante de rupturas anatômicas ou funcionais. Quando essa integração falha, como nos casos do cérebro dividido ou de reorganização sensorial em pessoas cegas, não há necessariamente uma perda de consciência. O que muda é a forma como o sujeito acessa, interpreta e organiza as informações disponíveis. O conteúdo da experiência pode se alterar, mas a sensação de continuidade permanece. Os cérebros divididos provam que não existe um trono da consciência. Há, isso sim, múltiplas vozes neurais que se sincronizam graças a pontes anatômicas e aos sinais sutis do corpo inteiro. Quando essas pontes quebram, a orquestra continua tocando, só muda a harmonia. No fim das contas, o eu se revela menos como uma entidade fixa e mais como um verbo em ação. Eu sou porque minhas partes conversam agora. Se a identidade resiste até a um corte cirúrgico de 200 milhões de fibras, ela certamente pode se remodelar depois de traumas, perdas e recomeços. Se essa viagem pelos sonhos te surpreendeu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Top 10. E me conta nos comentários qual foi a parte que mais te deixou de queixo caído. Já teve um sonho lúcido? Eu já. Agora, se você curte esse tipo de conteúdo e quer ir além, vem ser membro do canal. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos e uma série de vantagens que a gente preparou para quem caminha juntinho com a gente nessa. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.